começar. O objetivo que a gente tem quando falamos da contribuição de Allan Kardec à ciência é tentar entender um pouquinho a metodologia que Allan Kardec utilizou, a metodologia científica, e falarmos também de como o Espiritismo nos traz, amplia o conhecimento. Porque a gente, muitas vezes, tem noção de que o conhecimento é como um prêmio que recebemos no final da corrida, ou o resultado imediato da leitura de uma obra clássica, de um livro. Tudo isso acaba sendo conhecimento, mas conhecimento é algo muito maior do que isso, né? E nós vemos que nós temos vários tipos de conhecimento, o próprio conhecimento popular, no caso do folclore, das tradições, o conhecimento religioso, que é uma forma muito válida de conhecimento. O conhecimento ele pode vir através da filosofia e também através da ciência. Então, Ilia Prigogine, que foi prêmio Nobel de Química, ele nasceu na Rússia, mas desenvolveu toda a sua carreira, a formação acadêmica na Bélgica e a sua carreira aí na América. Ele diz que nós podemos obter o conhecimento através da ciência, mas também através da filosofia, da religião, que é uma forma muito interessante e muito desmerecida de se obter conhecimento. Infelizmente, muitos que não são religiosos ou combatem a religião dizem que é besteira, e a gente sabe que não é. A arte é uma forma de se obter também o conhecimento, e Prigogine diz que a loucura acaba sendo uma forma de obtenção do conhecimento. Eu sempre fico buscando onde é que ele foi tratar da loucura como forma de conhecimento, mas nós sabemos que na tradição, por exemplo, tradição islâmica, o louco que ficava muitas vezes no deserto, ele era tido como portador de uma sabedoria que deveria ser explorada. E quando nós vemos a arte produzida pelo Antônio Bispo foi um paciente com transtorno mental que ficou internado durante praticamente a maioria da sua vida, a maior parte de sua vida, no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Antônio Bispo produzia obras fabulosas, e todas elas vinham em decorrência do seu quadro de esquizofrenia. Então, a gente, tratando do conhecimento científico, nós vemos que o conhecimento científico ele é gerado por pesquisas, que teve o suporte de uma metodologia, e existem critérios rigorosos, e esses critérios eles pretendem ser universais, no sentido de que são capazes de serem entendidos, tornarem-se consensuais, desde que haja um mínimo de pré-requisitos intelectuais e culturais. Ou seja, para eu dizer que estou fazendo ciência ou gerando uma fonte de conhecimento através da ciência, eu tenho que seguir uma metodologia e critérios rígidos, rigorosos, que são validados por algumas sociedades. Por exemplo, se eu estou pretendendo trazer um conhecimento na área da física, existe todo um conjunto de regras e normas e critérios para que uma pesquisa na área da física seja realizada, por exemplo. Então, quando a gente vê, tem um texto muito interessante do Ilia Prigogine, é um texto pequeno de 3 páginas, ele fala sobre a ciência numa era de transição. E ele diz que a ciência, como todo mundo, a ciência também está passando por uma fase de transição. O que a gente tinha como modelo de ciência era a física newtoniana, por exemplo, que foi fortemente influenciada também pela compreensão teológica do mundo. Então, na física newtoniana, nós temos uma completa simetria entre passado e futuro, ou seja, a visão, quando nós olhamos, segundo Ilia Prigogine, para a física newtoniana, a visão determinística ela é muito parecida com a visão que a teologia tem de Deus. Deus compreende o passado e o futuro
numa simetria perfeita. E ele diz que nessa era de transição, nós não necessitamos distinguir o passado do futuro. Isso porque, em ele sendo químico, ele observa o comportamento das reações físico-químicas. E, indo um pouco além da própria física quântica, o que Prigogine diz é que quando nós observamos, por exemplo, o universo, que ainda está em expansão, nós temos não o comportamento, por exemplo, de uma partícula, mas de um conjunto de partículas, de um agrupamento. E toda a relação ela passa a ser probabilística, ou seja, analisando reações físico-químicas, analisando a própria entropia, e Prigogine é especialista em termodinâmica, ele diz que a ciência moderna ela trabalha efetivamente com campos de probabilidade, de possibilidades. E ele diz que para Einstein, para fazer ciência, você poderia ir para uma colina, para uma montanha, se isolar, e ali você faria com tranquilidade, mas ele vê que a ciência é a maneira que você tem de construir um mundo mais justo, menos violento, e que, ao mesmo tempo, possa distribuir benefícios para a população. Prigogine, fazendo aqui um pequeno parênteses, ele refutou toda e qualquer contribuição esotérica para a ciência, como alguns cientistas propuseram, apesar de respeitar toda forma de conhecimento. A grande questão é que o conhecimento obtido através da ciência, ele nunca é absoluto e nunca é pleno. O conhecimento que a ciência traz, ele é sempre um conhecimento incompleto. E esse é o propósito da ciência. O propósito da ciência não é ter uma teoria de tudo, porque sabe-se que, mesmo que possamos formular uma teoria de tudo, e tem até um filme, né, com esse nome, mesmo que se possa ir atrás de uma teoria de tudo, o que a ciência nos mostra é que o conhecimento ele é infindo, sempre vão surgir novas dúvidas, sempre vão surgir novas questões, e não necessariamente teremos a resposta de tudo, né? E aqui vem um ponto principal e onde Allan Kardec ele difere um pouquinho na sua proposta. Porque quando a gente olha esse artigo da revista Scientific American de setembro de 99, quando fazem uma entrevista, né? Essa entrevista é a repetição de uma entrevista realizada primeiro em 1916 e depois em 1930, perguntando a respeito da crença daqueles membros da Academia Nacional de Ciência. E nós vemos que 72,2% dos cientistas são ateus e 20,8% são agnósticos, ou seja, 93% dos chamados cientistas, eles ou são ateus ou são agnósticos. E apenas 7% acreditam em Deus. Isso fez com que o professor John C. Lennox, numa resposta ao seu antigo parceiro Stephen Hawking, escrevesse um livro chamado God Undertaken, no Brasil, Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus? E o professor John C. Lennox, ele diz que nós vemos duas grandes correntes. Uma é muito minoritária, que é a corrente dos cientistas que aceitam Deus, que trazem Deus para a ciência. Não trazem Deus para a ciência como uma forma ingênua. E aí, tomando as palavras do teólogo inglês Richard Swinburne, ele diz que não estou postulando um Deus das lacunas, God of the Gaps, um Deus que justifique o que a ciência ainda não explicou.
estou postulando um Deus que explique por que a ciência não explica. Eu não nego que o que a ciência explica, mas postulo um Deus para explicar por que a ciência explica. E que nós vemos, o que nós vemos no Espiritismo é essa proposta de uma ciência teísta, uma ciência onde Deus está presente e participante. Muitas vezes nós nos contentamos em dizer: Deus é o princípio de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas, e parece que ficamos nisso aí. E aí partimos para um naturalismo. E o naturalismo ele é irmão gêmeo do materialismo. Porque, na visão de muitos, Deus criou e foi descansar. Mas nós vemos, na proposta de Allan Kardec, uma atuação contínua de Deus na natureza. É até o nome de um livro muito bonito de Leon Denis, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa usando o unitermo ciência, com distinção de maiúsculas e minúsculas, nós vamos encontrar essa preocupação de Allan Kardec. Nós vemos 211 ocorrências desse termo nas obras básicas e 523 ocorrências desse termo na coleção Revista Espírita. Então, a ciência foi uma preocupação para Allan Kardec. Allan Kardec ele percebe que o Espiritismo ele traz Deus para a ciência. E ele, então, não se exime de propor, ele não se exime de trazer a ciência e Deus para a ciência, né? E ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência especial. Ele abre uma nova senda para a ciência porque ele traz a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e mostra que existe uma relação contínua, incessante do espírito sobre a matéria, da alma sobre o corpo. E continua Allan Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Como lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Isso ele está falando da contribuição do Espiritismo para a ciência. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão seus maus êxitos. E lá em A Gênese, que a primeira parte da Gênese é maravilhosa, né? Nós vemos o Espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Que tipo de apoio e comprovação que Allan Kardec está dizendo? Allan Kardec propõe uma outra ciência, a ciência espírita, que tem suas bases. Porém, nós todos estamos encarnados, então toda a forma de termos comprovação, ela se faz em cima dos critérios, principalmente critérios filosóficos que a ciência utiliza, né? E ele vai dizer na Revista Espírita de 1865, logo na edição de janeiro, salvo engano, de janeiro de 1865, o Espiritismo não se afastará da verdade e nada terá a temer das opiniões contraditórias, enquanto sua teoria científica e sua doutrina moral forem uma dedução dos fatos escrupulosa e conscientemente observados, sem prejuízos nem sistemas preconcebidos. Aí a gente vai lá em 1858, na Revista Espírita, quando Allan Kardec ele fala da sua aceitação da teoria da reencarnação. Ele diz o seguinte: não foi porque os espíritos disseram que a reencarnação existe, ou que a reencarnação é um fato, que eu aceitei de pronto. Eu analisei e coligi as informações que os espíritos trouxeram com as outras teorias, ou a teoria que combate a reencarnação, porém, tomando por base a justiça divina. E após, então, fazer toda essa verificação e uma análise filosófica profunda, concluí que sim, a reencarnação é uma postulação filosófica válida e a que mais se aproxima da justiça divina.
Então, nós vemos que essa postura de Allan Kardec é uma postura extremamente criteriosa, é uma postura científica porque ela o levou a uma análise, e não foi porque os espíritos disseram que ele aceitou, ele então utiliza da razão. Não nos esqueçamos que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar que fé raciocinada é só aquela, né, que pode encarar a razão frente a frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec faz uso da razão. E ele nos ensina, então, como ele desenvolveu a doutrina espírita a partir da informação que recebia dos espíritos. E ele vai dizer ali na Revista Espírita de 1864, principalmente aqui, nesse segundo item, repito, demonstrando o espiritismo, não por hipótese, mas por fatos, a existência do mundo invisível e o futuro que nos aguarda muda completamente o curso das ideias. Até porque Allan Kardec, ele trouxe aqui um elemento que o Richard Swinburne não conhece. Infelizmente, Richard Swinburne é um teólogo, ele é um teólogo, salvo engano, anglicano, e com certeza não conhece nada do espiritismo, porque a proposta de Allan Kardec é essa: ele traz a realidade dos fatos do mundo espiritual, ou seja, o mundo espiritual existe e interage. E ele, como a gente lembra há 2 slides atrás, ele diz que o espiritismo ele tem a força da ciência, mas ele tem também a sua doutrina moral. Allan Kardec atrela, então, toda a forma de se obter o conhecimento através de um método científico e filosófico a uma doutrina moral. E ele vai dizer que a força do espiritismo está na sua filosofia, na sua doutrina moral. Então, não apenas ele olha para os fatos e diz, realmente o mundo espiritual existe, mas ele tira a consequência disso. Ele vê a consequência da existência do mundo espiritual e da inter-relação contínua sobre nós. E ele traz isso para a ciência. E ele vai dizer que o espiritismo é uma ciência de observação. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. E aí ele vai dizer, como esse último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de uma não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Ou seja, onde o pessoal, os agnósticos, chamam os teístas, os acusam de quererem criar um Deus das lacunas, Allan Kardec diz que não existe essa lacuna. Allan Kardec diz que existe essa interação do mundo espiritual que tem suas leis próprias. Então, o mundo espiritual ele não reage sobre o mundo físico conforme as leis da ciência do princípio material. Ele tem os seus princípios próprios. O espiritismo se dispõe a estudar isso. E Allan Kardec ele desenvolve também o chamado controle universal dos ensinos espíritas, ou seja, e ele vai mostrar isso na Revista Espírita de abril de 1864 e também traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele busca uma forma de controle, ou seja, as mensagens elas devem coincidir, se elas são mensagens instrutivas, elas devem surgir de vários pontos e devem coincidir no fundo, na sua mensagem, no que ela tem de conteúdo, ou seja, ele diz que a concordância dos ensinos do ensino dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas ainda é preciso que ocorra em certas condições. A única séria garantia está na concordância que exista entre as revelações espontâneas, feitas por um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversas regiões. Observem que isso é um critério científico e é um critério universal, ou seja, não é um critério que só Allan Kardec poderia aplicar.
é um critério inteligível e que ele traz mostrando que toda revelação de fundo moral, todo ensinamento, ele vai surgir a partir de vários pontos, não apenas por uma pessoa. Ou seja, nós vemos aqui no Controle Universal dos Ensinos Espíritas uma proposta metodológica que segue critérios científicos rígidos. E aí ele vai dizer ali na Revista Espírita, logo no início do primeiro exemplar da Revista Espírita de 1858, talvez nos contestem a denominação de ciência que damos ao Espiritismo. E a gente pensa em ciência como aquele cara dentro do ciência, tudo aquilo que é produzido em laboratório, não é. Allan Kardec, ele, no conceito de ciência à época de Allan Kardec, é um conceito muito mais amplo do que temos hoje. O conceito de ciência à época de Allan Kardec envolvia a filosofia moral, inclusive. E isso tem sido trazido de volta, principalmente na proposta de Lia Prigogine. E Lia Prigogine diz que a ciência, nessa época de transição, ela não deve se abdicar das ciências sociais, das ciências morais. Então, Allan Kardec, ele vai dizer, talvez nos contestem a denominação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele, o Espiritismo, não teria, sem dúvida, e em nenhum caso, as características de uma ciência exata. E precisamente nisso está o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema de matemática. O Espiritismo é diferente. E aí, quais as contribuições que Allan Kardec trouxe especificamente para a ciência? Para as neurociências, ele traz a questão do problema da consciência, a questão da sobrevivência, e ele traz uma contribuição muito grande à psiquiatria. Eu vou ficar nessas contribuições. O problema eu espero não estar falando muito rápido, mas o problema da consciência que Allan Kardec traz é algo extremamente moderno, né? Nós estamos ainda nesse tópico discutindo já há um tempo. E o principal que nós temos que perceber é a distinção entre espírito e corpo. O espírito não é produto do cérebro. O cérebro, sim, é um instrumento que o espírito se utiliza para a sua manifestação. E aí nós vemos, eu vejo muitos colegas médicos espíritas que gostam de citar autores que mostram que o que nós chamamos de mente ou de espírito é um contínuo mente-corpo. E o contínuo mente-corpo é uma armadilha. Porque, segundo John C. Lennox, quando nós falamos em um contínuo mente-corpo, nós estamos falando tanto do espírito que pode ser independente do corpo, mas, a mais das vezes, nós falamos de um espírito que é produto da ação cerebral. E Allan Kardec deixa muito distinto isso. Espírito é espírito. O espírito é a sede da consciência. O cérebro é só o seu instrumento de transmissão. E ele vai dizer, lá no Céu e Inferno, no tópico A Carne é Fraca, do capítulo 7, e o capítulo 7, onde nós temos o Código Penal da Vida Futura, que é fabuloso, ele vai dizer, um homem não é músico porque tem a bossa da música. Kardec está na época da frenologia, e aí dizem, a frenologia acabou. A frenologia, na verdade, substituiu. Acabou no sentido de que nós não falamos mais em bossa ou em área cerebral, mas em tratos cerebrais, né? Em tratos neurais, neurológicos do cérebro. Então, o homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical, ou seja, ele tem o dom. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. O espírito é independente do cérebro, e isso tem um peso, um impacto muito grande quando nós observamos a ciência espírita e quando nós propomos um modelo médico espírita de compreensão do homem. Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 15, mas por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto,
e desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude de suas faculdades. E falando especificamente da dor, e mostrando a independência, ele vai dizer: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Isso aí está no item 257 de O Livro dos Espíritos. Mas a lembrança da dor conservada pela alma ser muito penosa mostra que o espírito é um ser moral. O ser humano é o único na Terra que tem a capacidade da transcendência. Os animais, todos eles, os animais, principalmente os animais superiores, eles têm receptores para a dor. E um animal reage à dor. E, geralmente ele reage à dor de uma forma instintiva. Nós reagimos à dor de uma forma diferente, porque nós somos os únicos seres capazes da transcendência. Então, uma dor de dente pode nos levar a rememorar fatos dolorosos da infância que nada tem a ver com o dente que está doendo, por exemplo. Então, o espírito, ele elabora, ele recebe os estímulos do corpo e passa a elaborar, a trabalhar, porque nós somos seres morais. E Allan Kardec chama atenção para que a gente não confundir o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Imaginemos um músico sublime reencarnado, e ele então traz toda a intuição da teoria musical, ele consegue compreender, ele tem um ouvido maravilhoso, mas por um processo expiatório, ele não tem mãos. Ele vai tentar de toda forma produzir música, porque isso está na alma dele, mas o corpo, por um processo expiatório, não lhe permitiu ter mãos. Ou, vamos olhar pelo lado positivo, renasce um músico. Allan Kardec gostava de música, né? Ele usa sempre essa analogia do músico e o instrumento. Renasce um músico numa família que não tem tradição artística nenhuma. Ninguém na família toca nada. Uma família que nunca se preocupou com a arte musical. E, de repente, aquela criança começa a tocar divinamente o piano ou um violão e compõe e traz música para todos, né? Nós vamos ter um outro Mozart. E Allan Kardec continua: encarnando, o espírito traz certas predisposições. E se admitir que cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Os gênios não haviam sido ainda, a linguagem gênica não havia sido ainda trazida ao mundo, à época de O Livro dos Espíritos. Nós conhecíamos a essa época a questão da hereditariedade, mas não como ela se fazia. Hoje nós conhecemos um pouquinho mais, e muitos cientistas ainda estão presos no que eles chamam de determinismo genético. Tudo é gene, né? Nós vemos o Richard Dawkins, que ele chega a dizer que existe um gene da felicidade, um gene para a crença em Deus, o que é algo um tanto absurdo e nos coloca simplesmente como objetos, como máquinas. E quando Allan Kardec questiona, na questão 378, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte, os espíritos respondem como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, ele está falando aqui da loucura, mas a gente tem que pensar que a época de Allan Kardec não havia um desenvolvimento tão pleno da neurologia, que ela começa nessa época. Nós podemos também extrapolar para os casos de demência, para os vários casos de afecção cerebral. Então,
Como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo que está acontecendo. Ou seja, depois da morte, um espírito que passou pela prova, por exemplo, da demência, da doença de Alzheimer, por exemplo, e a doença de Alzheimer, ela não é só esquecimento, o cérebro todo é afetado, a parte motora também é afetada. Muitos desencarnam antes de terem problemas motores, que às vezes até é uma benção, mas muitos vão até a fase final da doença e que não conseguem mais engolir, a deglutição é prejudicada, já não conseguem falar. Na desencarnação, o espírito vai precisar de um certo tempo para se recuperar, para se colocar a par de tudo o que ocorreu. Não é porque o espírito adoeceu, mas ele recebeu a influência do cérebro que adoeceu no processo de prova ou de expiação, né? Então, trazendo as contribuições de Allan Kardec à psiquiatria, nós vemos que Allan Kardec ele reconhece que existe alguns tipos de loucura, ou seja, de alteração, de transtorno mental. Existia na década de 1930, na verdade, entre 1920, foi até o final de 1940. O que existiu foi a guerra contra o espiritismo por parte de acadêmicos, principalmente no Brasil, né? No Brasil foi muito forte isso. Começa na França, na Universidade de Lyon, já no início do século, mas ela vem para o Brasil com uma força muito grande. E se acusava, o espiritismo é uma fábrica de loucos. O espiritismo fabrica loucura e depois os espíritas constroem hospitais para tratar desses loucos, porque eles sedimentam uma ideia fixa naqueles que adoecem. Mas Allan Kardec ele já fala que existe efetivamente a loucura, o transtorno mental, pelo cérebro que adoece. Então, ele vai dizer que a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa. E aqui nós vemos, quando a gente analisa, por exemplo, esquizofrenia, ela é um transtorno mental que acomete 1% da população mundial. É um número muito grande, né? Se a gente for ver 7 bilhões de pessoas no mundo, nós temos 70 milhões de pessoas portadoras de esquizofrenia no mundo todo. É uma alteração que tem uma base orgânica e o espírito, quando ele reencarna com essa predisposição, ele pode vir a desenvolver a doença, e aí entra aquela questão do Prigogine, né? Não é mais um determinismo causa e efeito absoluto, mas nós entramos na questão das probabilidades. A pessoa, o fato de ter os genes para a esquizofrenia, ela vai precisar de outros determinantes para que desenvolva a doença, e aí nós entendemos a ação da misericórdia divina. Às vezes, ele conseguiu, de alguma forma, durante a sua reencarnação, se encaixar em um processo mental um pouco mais saudável, e a doença que poderia vir de uma forma extremamente desorganizada, ela se manifesta de uma forma mais leve, ou ela vai se manifestar só mais no final da sua vida. Então, ou então pode vir já na fase mais jovem, e atrapalhando e condenando aquela vida para uma vida improdutiva. Isso acontece. Então, Allan Kardec ele reconhece a predisposição cerebral para a loucura. E o que isso quer dizer? Porque ele vai descrever mais à frente um outro tipo de loucura que o Espiritismo trata, que é a loucura obsessional. A loucura por obsessão, por subjugação. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele já diz: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. A Idade Média, a época de Allan Kardec, a expectativa de vida, a época dele, era de 36 anos. Ele viveu muito, né? Porque ele desencarnou
com mais de 60. A esposa dele desencarnou com mais de 80, ou seja, eram longevos, mas em média se desencarnava muito cedo. Começava a trabalhar na infância. Não tinha, a época de Kardec, um sistema sanitário tão bom, então nós tínhamos uma mortalidade infantil muito elevada. Então as vicissitudes eram muito grandes e suportar essas vicissitudes nem sempre era muito fácil, né? E aí Allan Kardec, volta lá na questão 375, pergunta no Livro dos Espíritos, qual na loucura a situação do espírito? E os espíritos respondem que o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com o auxílio de órgãos especiais. E ele vai dizer, se o espírito ele reencarna em um cérebro que tem essa predisposição para o desenvolvimento de um transtorno mental, ele não consegue fazer muito esse cérebro, corrigir esse cérebro. Faz parte da sua expiação. Não nos esqueçamos que nós vivemos em um planeta de expiação e provas. Então, nós somos sujeitos a essas intempéries, que são, na verdade, consequência de nosso atraso moral, né? E ele vai dizer, imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Já tem, estou ficando velhinho, porque já tem mais de 30 anos, na verdade 30 anos, que trabalho no Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, antigo Espírito de Psiquiatria, aqui em Anápolis, Goiás, em grupo de desobsessão, e o nosso foco sempre foi pacientes com esquizofrenia. A gente tem na nossa reunião, a gente faz, na verdade, a gente lê a ficha do paciente, a história médica, e a gente tenta ver correlação, porque a gente percebe que os pacientes com esquizofrenia, eles agravam o quadro quando sofrem obsessão espiritual. Então, além da doença em si, muitos deles são passíveis de um processo obsessivo que agrava muito esse quadro. E alguns casos de subjugação corpórea, isso é mais raro hoje em dia, podem evoluir com um transtorno parecido com a esquizofrenia. E muitas vezes a gente vê que, e tivemos oportunidade de estar com um paciente, ele já fora do corpo físico, mas ele muito cansado, ele dizia que ele não conseguia entender o que se passava com ele. Ele não era assim, mas ele não conseguia se fazer compreender, mostrando que o cérebro adoentado, ou o cérebro defeituoso, entre aspas, provocava a doença, né? E aí Allan Kardec, ele continua perguntando aos espíritos, então o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? E os espíritos respondem que sim. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda impressão material. E o que nós vemos também nas nossas reuniões é que muitos pacientes, quando desencarnam durante um tempo, eles ainda ficam orbitando ali próximo do hospital, muitos atendidos pela equipe espiritual, mas ainda adoentados. Depois de um tempo, que pode ser longo ou curto, eles conseguem ser encaminhados, muitos se tornam até trabalhadores e auxiliares prestimosos das equipes espirituais. Allan Kardec, ele traz também uma hipótese, uma teoria da alucinação. Ele diz que a alucinação ocorre
pela leitura que o espírito faz quando, por algum processo que o abala, ele consegue ler as imagens que estão como que fotografadas no cérebro. Então, as alucinações, elas são criadas, são imagens que são impregnadas, as imagens que, através dos olhos, elas chegam no cérebro e deixam uma impressão, e no espírito que está, a pessoa que está adoentada, no caso que tem um transtorno cerebral, essas imagens, elas acabam por ser distorcidas. E na alucinação ele vê essas imagens distorcidas, imagens que efetivamente foram geradas no próprio cérebro. E indo mais adiante, eu estou olhando aqui o horário para eu também não passar muito do horário. Se eu estiver passando, Jana, me manda uma mensagem aqui pelo chat. Allan Kardec, ele pergunta, então desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Eu já falei isso, né? Opa, desculpa, eu apertei errado. Agora Allan Kardec vai falar, nós vimos que realmente o espírito ele pode se perturbar durante um tempo depois do período da desencarnação. E aí ele vai falar da subjugação corporal, que é o caso da loucura obsessional. E ele pergunta, já lá no livro dos médiuns, se a subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência loucura. E aí ele vai dizer que sim, mas é uma espécie de loucura, o mundo não conhece a causa, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária, ou seja, por alteração do cérebro. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que são apenas subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. A gente lembra a experiência do Dr. Inácio Ferreira, não espírito, mas Inácio Ferreira médico, no Sanatório Espírita de Uberaba. O Dr. Inácio Ferreira ele teve um índice de alta que chegou a 40%, ou seja, eram levados para o Sanatório Espírita de Uberaba seres que eram simplesmente obsidiados, subjugados e tidos por doentes mentais. A psiquiatria, hoje, ela evoluiu a um ponto em que os critérios diagnósticos, eles são amplos, são rigorosos, mas eles também, e nós temos medicamentos que são muito eficazes, mas eles ainda não conseguem compreender, até porque esses critérios não levam em conta o elemento espiritual e a interferência dos espíritos sobre os encarnados, os desencarnados sobre os encarnados, eles não conseguem filtrar os casos de subjugação ou loucura obsessional. Ainda estamos um pouco distantes disso, né? Mas vamos caminhar, se Deus quiser. E ele vai dizer, a subjugação obsessional, está lá no livro O que é o Espiritismo, a subjugação obsessional, designada outrora sob o nome de possessão, é um constrangimento físico exercido sempre por espíritos da pior espécie e que pode ir à neutralização do livre-arbítrio do paciente. A pessoa fica robotizada, né, praticamente, só faz o que o espírito quer. Nós temos um exemplo disso, um exemplo interessante disso, de subjugação, que muitas vezes acontece, que são os casos de personalidade múltipla. O Hermínio Miranda ele estudou os casos mais clássicos de personalidade múltipla, como Síbio, como Eva, no seu livro Condomínio Espiritual, que foi editado pela editora La Chatre. E recentemente nós tivemos o filme, né, o Glass, esqueci o nome do Indiana, do Night Shyamalan, eu acho. Estava perguntando aqui para minha esposa. O filme Glass, em que mostra um homem perturbado por uma possessão espiritual. Na verdade, desculpa, personalidade múltipla, que Hermínio Miranda chama de condomínio espiritual.
A subjugação obsessional se limita muitas vezes a simples impressões desagradáveis, porém muitas vezes provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes, de que o subjugado às vezes compreende o ridículo, mas não pode abster-se. Este estado difere essencialmente da loucura patológica, com que erroneamente ou erradamente a confundem, pois da possessão não há lesão orgânica alguma. Sendo diversa a causa, outros devem ser também os meios de curá-la. E Allan Kardec ele vai falar, num caso de possessão, de uma menina de 14 anos chamada Julie, lá na... ou Julie, né? Tá lá na Revista Espírita. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai dizer: os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. A nossa transmissão do pensamento, na verdade, o que é telepatia? Teledistância e patos. Patos não é pensamento, patos é todo um conjunto de sentimentos e emoções que muitas vezes nós damos a vestidura da palavra e traduzimos como pensamentos falados, né? Dizem que Einstein pensava por álgebra e que Mozart pensava na forma de música, mas o pensamento em si é algo muito extenso e as palavras são só vestiduras. Mas todas as vezes que nós mobilizamos a nossa energia mental, nós criamos o que André Luiz chama de força-pensamento. E essas força-pensamento são imagens que ficam circundando a nossa aura e os espíritos conseguem ler. Efetivamente, eu vou agora voltar aqui, vou ligar minha câmera para a gente poder concluir. Efetivamente, Allan Kardec ele traz a principal contribuição de Allan Kardec para a ciência é nos mostrar que não se postula ciência espírita sem Deus. Deus é um ser que vai além das nossas postulações, né? Deus nos traz a sua participação contínua. Não é aquele ser que criou o mundo e foi tirar férias em algum lugar desconhecido do universo. Está sempre presente e sempre atuante. Eu sempre gosto de lembrar uma passagem que me marcou muito, que é, inicialmente lendo Alex Carrel e O Homem Esse Desconhecido, que é um livro de 1936, Alex Carrel diz que a ciência ela levou o homem a conhecer o macro e o microcosmos, mas o homem não conhece a si mesmo. E ele cita naquele livro exemplos de curas que ocorreram na cidade de Lourdes, na gruta de Marbella. E eu tive a oportunidade de ler o livro de Alex Carrel, Voyage à Lourdes, em que ele conta a experiência acompanhando uma moça que ele chama de Marie Bailly no livro, e é um pseudônimo, mas é uma história real. Essa moça tinha tuberculose desde os 11 anos de idade. A tuberculose, ela acometia todo o seu corpo. Ela tinha tuberculose pulmonar, tuberculose óssea, tuberculose peritoneal, e ela estava agonizante. Ele entra no trem em Lyon com ela, e a viagem é longa, isso é 1906, e ele quer acompanhar as chamadas curas de Lourdes, porque ele tem uma teoria. Ele diz que as curas, na verdade, são decorrência de processos histéricos que eram curados. Ele estava começando a ler Freud, Freud já tinha publicado, né, a Interpretação dos Sonhos, então a questão da histeria ainda estava na moda na medicina francesa. A histeria ela toma uma outra forma, outra vestidura com Freud, mas ele ainda achava que os processos histéricos, eles sim eram curados em Lourdes. Então ele descobre Marie Bailly e ele diz, vamos ver se essa moça será curada em Lourdes, porque se for curada não vai ser por histeria.
A Marie Bailly, ela, até chegar à Gruta de Lourdes, durante a viagem, ela necessita da intervenção de Alexis Carrel algumas vezes, para aplicação de morfina, para aplicação de efedrina, porque seu coração começa a fraquejar, e no caminho para a gruta, ela tem outro processo de uma arritmia cardíaca que exige uma intervenção nova do médico, e eis que Alex Carrel diz: se Marie Bailly for curada, eu abandono a medicina, entro para o mosteiro e me tornarei um monge. Pois bem, Marie Bailly, ela é exposta à água da gruta de Marbeville. E ela, após 3 horas, ela está completamente curada. Alex Carrel não se tornou monge, ele foi para os Estados Unidos, especificamente para Nova York, ele desenvolve seus estudos que hoje nos possibilitaram ter transplante de órgãos. Mas ele diz que existe no homem uma força que a ciência não consegue explicar e não tem elementos para estudar, e o pior, a ciência fecha os olhos para o estudo dessa força, desse elemento. E Alex Carrel diz que é inevitável a compreensão de que temos uma alma, que somos seres dotados de alma, somos seres espirituais. E recusar-se ao estudo dessa força, da força do espírito, da força da alma, da presença de Deus na natureza, é manter o homem ainda cego para a sua verdadeira realidade. Allan Kardec nos traz esse elemento, ele traz Deus para a ciência. Allan Kardec, ele traz o teísmo pleno para a compreensão da ciência. Deus está presente, Deus intervém continuamente. Os agentes de Deus são os espíritos. Muitos já diletos mensageiros do Senhor, outros apenas instrumentos, mas todos estamos interconectados. Deus existe, e nós só podemos fazer ciência ou compreender ciência de uma forma plena e profunda se levarmos em conta a presença de Deus em todo o universo, em toda a nossa vida. É a mensagem que eu tinha para vocês. Eu lamento passar um pouquinho do horário, agradeço a audiência, agradeço a Jana, ao João e a todos que estão na sala aqui do Global Meet. Muito obrigada, Jorge, muito obrigada mesmo. Será que você poderia fazer uma prece rápida só para a gente encerrar? Posso. Obrigada. Senhor Jesus, que a tua paz esteja presente em nossos corações e tuas mãos misericordiosas desçam sobre toda a humanidade nesse momento de extremo conflito, de extrema angústia e insegurança, Senhor. Quando estamos diante do desafio da pandemia que nos trouxe para casa e nos fez lembrar de Ti. Quando sofremos, erguemos nossas preces, Jesus, e pedimos. E nesse instante de sofrimento, nós também gostaríamos de regozijar pela Tua misericórdia que nunca nos abandonou. Porque sabemos que de Ti só recebemos o amor, a bondade e a corrigenda amiga, que as Tuas mãos, tão doces, recebem os que daqui partem e que vão para o mundo espiritual para iniciar a nova jornada. E sabemos também que a Tua presença em nossas vidas nos guia e nos sustenta. Ser presente conosco hoje e sempre, Jesus. Que Teu amor nos guie, nos sustente, sustente todos os nossos irmãos do ser Atlanta, e que possamos seguir juntos, em Teu nome, buscando a Tua paz. E que assim seja. Que assim seja. Muitíssimo obrigada.